que a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que para muitos médicos que estão produzindo conteúdo na internet, é uma grande dificuldade, porque sabe que tem que produzir, sabe que cada vez mais o médico tem que estar no digital, porque está perdendo espaço, né, já não pode mais depender de outras vias. Eu sempre falo, o Instagram ele é uma ótima fonte para o médico que entende isso, que é uma possibilidade de você mostrar seu trabalho, você não depende mais do que da indicação de um colega, ou conseguir, às vezes, cargos políticos na cidade para conseguir visibilidade como médico. Hoje você pode usar as redes sociais, produzir conteúdo para que as pessoas te conheçam e queiram marcar consulta com você, por exemplo. E a gente sabe que a produção de conteúdo, cada vez bate em cima disso, bate em cima, e a gente vê cada vez coisa mais genérica. Na última aula, no treinamento, até mostrei um pouco sobre a questão da inteligência artificial, como ela está vindo para ajudar a produzir conteúdo, como ela vai justamente tirar o valor que existe em relação à produção de conteúdo, porque não basta mais fazer aquelas 3 dicas sobre alguma coisa da sua área, porque isso já é genérico, são fatos. Cada vez mais as pessoas vão querer consumir sua opinião sobre algum fato. Então você vai precisar cada vez mais expressar sua opinião, colocar sua marca em conteúdos relacionados a outras pessoas, então dominar bastante a parte de estratégia. E que muitas pessoas não sabem, muitas vezes não valorizam produção de conteúdo, porque elas acham assim, para que produzir Instagram? Existe todo um por trás e que impacta muito na questão de quanto você vai faturar no mês. Então, o tipo de conteúdo que você produz pode levar a consequência de melhorar seu faturamento. No treinamento, por sinal, até mostrei que existe uma diferença do paciente que vem, por exemplo, que te procura no Google com o paciente que te procura no Instagram. Existe uma grande diferença, vou até procurar aqui a tabela, ó. Mostrei no treinamento. Aqui, ó. Tinha mostrado que o paciente que vem do Google, geralmente, ele vem já com engajamento mais baixo, porque ele está procurando geralmente uma solução para um problema que ele enfrenta. Enquanto o paciente que vem do Instagram, ele tem um maior engajamento. Então, você consegue ter um ticket médio mais alto, ou seja, o quanto aquela pessoa consome, né, da sua marca, da sua empresa, na sua clínica, do seu consultório, é maior do que o paciente que vem pelo Google, justamente pelo nível de consciência que ele tem. Geralmente, quem vem do Instagram te acompanha e está buscando você, está buscando um resultado e não geralmente uma solução para um problema apenas, né? O paciente que foi no Google digitar, pesquisar e te encontrou, geralmente ele já fez pesquisa com outros profissionais, ele está buscando quem tem a solução mais rápida possível. E isso faz total diferença quando a gente pensa em faturamento. Mostrei aqui, ó, você pode ter um faturamento 3 vezes maior atendendo o mesmo número de pessoas só por causa da fonte que vem essas pessoas. Então, às vezes, você está fazendo campanhas no Google, investindo muito e não é o melhor cliente. Aqui fiz, e todos esses dados aqui eu fiz baseados na minha prática, tá? Nos resultados da minha clínica de ticket médio de pacientes que vêm dessas fontes, que eu consigo definir isso aí justamente avaliando pelo meu questionário pré-consulta, de onde essa pessoa veio. Se foi pelo Google, se foi indicação de alguém, se foi pelas redes sociais. E isso faz muita diferença, que eu consigo usar esses dados aqui até para trazer para vocês os resultados. Então, o paciente que vem no Instagram, que está mais engajado porque ele consome seu conteúdo, ele tem, ó, geralmente ele gasta mais e você tem um faturamento maior atendendo o mesmo número de pacientes. Mas, voltando, vamos ao que interessa. O que eu quero dizer com conteúdo que aumenta o valor? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. A produção de conteúdo, cada vez mais, ela, como eu falei, vai ser sobre a opinião que você gera. Porque as pessoas, elas estão te acompanhando nas redes sociais. E o que é ser uma autoridade? Muito se diz hoje para o médico, você tem que ser uma autoridade, você tem que ser uma referência. A autoridade nada mais é do que quando você... Ó, a fórmula da autoridade é você mostrar para a pessoa que ela tem um problema, mas você apresentar a solução, você demonstrar, gerar confiança nela e você repetir isso o tempo inteiro. Para que ela perceba que o quê? Ela precisa de você. Isso vai trazer autoridade para você, como assim, um bom profissional, e isso te torna uma referência no mercado, porque você é lembrado. E autoridade pro paciente é diferente da autoridade para o seu colega médico, por exemplo. A autoridade para um outro médico é sobre a capacidade técnica. A autoridade pro paciente é sobre a sua capacidade de mostrar que ele tem um problema
de mostrar que você sabe a solução, passar confiança através da sua comunicação, através do seu trabalho e ficar repetindo isso para colocar na cabeça dele que você é a chave para resolver o que ele precisa. E como que esse conteúdo ele pode mudar seu faturamento? Muito simples. Eu preciso que vocês entendam um conceito aqui de nível de consciência. O que eu quero dizer com isso? Nem todas as pessoas elas têm a mesma noção sobre alguma determinada área. Eu sempre falo, a ignorância muitas vezes ela é uma bênção, porque quanto mais você sabe, depois que você viu uma coisa, você não consegue desver. Ou seja, se você descobriu que você tem um problema, você obrigatoriamente se propõe a buscar a solução, porque senão você está tendo que aceitar que você vai ter que lidar com aquilo ali e a culpa, a responsabilidade é sua. Então, nível de consciência nada mais é que você entender qual que é o grau que a pessoa está de consciência, o quanto ela sabe sobre algo que você ensina no dia a dia. E a gente tem algumas escalas para isso. Basicamente, a gente tem essa divisão aqui. Pensa numa pirâmide. Nada mais é do que a base da pirâmide é onde está a maioria dos seus seguidores. Ou seja, vamos supor que você tem 1000 pessoas que te seguem e você fala sobre um determinado assunto. Por exemplo, vamos colocar que eu falo sobre preenchimento facial. Eu falo sobre isso nas minhas redes sociais. Por isso que é importante você repetir, que eu digo ali da questão de ser autoridade, porque você vai conseguir trabalhar nessa pessoa muitas informações sobre o assunto que você domina. Quem é a base da pirâmide? Vamos supor ali, dos 1000 seguidores que você tem, talvez 600 pessoas, elas estão num patamar onde elas não sabem que elas têm um problema. Quer ver? Ó, elas não têm um problema e não precisam de solução. Ou seja, 600 pessoas das 1000 que te seguem, elas não precisam de preenchimento. Então você convencer elas que elas precisam vai ser muito difícil, tá? É muito difícil, que você vai ter que gastar muita energia para conseguir comprovar para essa pessoa que ela precisa de você. A segunda parcela aqui dessa pirâmide estão as pessoas, vamos colocar ali que é média de, a gente tem 400, 200 pessoas, aonde elas têm um problema, mas elas precisam da solução, mas elas não sabem. Elas não sabem que ela tem um problema, tá? Ou seja, essa pessoa que está sofrendo, por exemplo, até algum sintoma, pensando em preenchimento, ela está com a baixa autoestima ali e ela não sabe que se ela fizesse um procedimento com você de preenchimento facial, né, de embelezamento facial, ela teria melhor dessa autoestima. Então, ela tem o problema, ela sofre com isso, mas ela não sabe que você, por exemplo, tem a solução para esse problema dela. A gente tem aqui a última parcela, a penúltima parcela, 600, 400, 200, vamos colocar 150 pessoas, que o quê? Essas 150 pessoas, elas têm o problema, elas sabem que precisam, então elas sabem, mas elas procrastinam, ou seja, elas não buscaram ainda. Tá? Então essa aqui é a pessoa mais fácil de convencer, ou seja, ela já sabe que se ela fizesse o preenchimento com você, melhoraria a autoestima dela. Só que ela está enrolando, ela não tem confiança em ninguém ainda, ninguém mostrou o quanto isso impacta, talvez não mostraram o quanto isso faria diferença se ela realizasse o procedimento. E a última parcela de pessoas aqui, vamos colocar 50 pessoas, são as pessoas que precisam, sabem que precisam, ou seja, têm consciência sobre isso e estão buscando. Essa aqui é aquela pessoa que eu te falei, é a do Google.
Geralmente ela já foi no Google, pesquisou assim, preenchimento facial na cidade tal, ela já sabe todos os profissionais que fazem, ela já sabe mais ou menos o preço, ela já sabe como funciona, às vezes ela sabe mais sobre o preenchimento do que você mesmo, porque ela já está buscando isso. Por que que eu falei que o seu conteúdo, ele impacta muito na questão do seu faturamento? Porque se você ficar falando só propaganda assim, eu faço preenchimento, geralmente você vai atrair quem? Você vai atrair essa pessoa aqui, ó. Qual que é o problema? É um pequeno número, tá? É 50 pessoas apenas, então 5% do total, e você está concorrendo com várias pessoas. Porque essas 50 já estão buscando em vários outros que têm também essa solução. Então é por essa pessoa que a maioria está concorrendo. Agora, quando você entende que o ouro está aqui, ó, desses dois níveis, ou seja, quem tem o problema e não sabe, e quem tem o problema sabe, mas ainda não buscou solução. Aqui que está a diferença. Quando você produz conteúdo focado nessas pessoas, você aumenta o nível de consciência delas. Por exemplo, como produzir um conteúdo interessante? Você vai lá e fala, você sabia que o preenchimento impacta diretamente na sua autoestima? Já chama minha atenção. Peraí, eu tenho uma baixa autoestima, mas eu não sabia que existia o procedimento de preenchimento, ele poderia mudar minha autoestima. Me conte mais. Aí você fala, daí você conta um pouco, ou seja, você passa a autoridade, você mostra ali que você tem a solução para ela, certo? Ou, pensando nessa pessoa aqui que já está procrastinando, tá? Quais as diferenças sobre os tipos de preenchimento e por que você deve fazê-los? Ou seja, a pessoa já sabe que precisa do preenchimento, mas ela ainda não resolveu buscar. Quando você traz um conteúdo, um fato que trabalha aquilo lá nela, ela, chamou a atenção dela. Então você trabalha no nível de consciência. Agora, quando você está fazendo aquele conteúdo que você fala assim, preenchimento, faça aqui, faço, você está brigando por essa pessoa aqui. Tá? Então, o ouro, onde a minoria dos profissionais estão, é brigando por essas pessoas aqui, ó. É aqui que está o seu resultado. Porque se você focar nessa aqui, por exemplo, é muita energia, você tem que gerar conteúdo demais. É uma pessoa que ela vai ter que prender a atenção dela por algo que ela não conhece. Geralmente você tem que fazer um conteúdo aqui muito interessante, aquele mais viral, um meme, que daí chama a atenção dessa pessoa que só estava navegando no Instagram. Daí você chama a atenção dela, ela interessa nisso, daí você relaciona com o seu procedimento, daí ela percebe que aquilo existe, daí ela nem sabe que ela tem baixa autoestima, mas ela está insegura, está tendo problema no trabalho. Daí você relaciona isso, daí ela percebe, nossa, o problema que eu estou tendo no trabalho é porque eu me sinto inseguro. Por quê? Porque eu estou com baixa autoestima. E é porque eu me sinto mal com a minha aparência. E a doutora tal tem a solução. Você percebe que é muita volta? Agora essa pessoa aqui, ela já sabe que ela tem baixa autoestima. Essa pessoa aqui já sabe que ela precisa do preenchimento. Ela só não decidiu fazer, talvez porque não confiou em ninguém. Aqui que está o ouro. Então, quando você consegue gerar confiança nessa pessoa aqui, ela vai te buscar. E o que é melhor? Quando ela busca você, quando ela tem um nível de consciência, quando você apresentou um problema para ela, o que ela faz? Ela confia em você. Então, se você foi a pessoa que mostrou, você tem a maior chance de conseguir convencer essa pessoa. E se você convenceu ela que você é a pessoa certa para gerar a solução para ela, qual que é a melhor coisa nisso? É porque ela vai te buscar. E ela vai pagar geralmente o preço que você cobrar, porque não é sobre o procedimento, ela está buscando a solução do problema, o resultado, a melhora da autoestima. Então você conseguiu conduzir essa pessoa e você consegue se diferenciar da concorrência. Enquanto que, se você estiver brigando por essa parcela aqui, você está brigando com a concorrência. Ou seja, aqui tem pessoas que cobram 500, aqui tem pessoas que cobram 1.000. Como que você vai cobrar? E às vezes o procedimento ele custa 2, 3 mil. Como que você vai cobrar isso? Não tem como, porque ela vai comparar, vai falar, o fulano tal faz por tanto. E isso te coloca numa saia justa, gera um incômodo. Então, essa pessoa aqui, você mostrou para ela que você tem a solução do problema, não a ferramenta. Você vai mostrar para ela que você soluciona a baixa autoestima dela. E não é sobre preenchimento, é sobre o resultado que você gera. Então, você consegue precificar daí, talvez por 3 mil seu procedimento. Isso a concorrência está brigando por isso aqui. Então, esse aqui é um dos grandes diferenciais para quem quer produzir conteúdo de qualidade que vai impactar no faturamento. Por quê? Porque vamos supor que você atende 60 pessoas por mês. Você atender 60 pessoas por mês e você não faz um conteúdo interessante, você está dependendo de indicação de algum paciente que falou que você tem aquele procedimento, você está dependendo de pessoas que te buscam para resolver um problema. E você está ignorando, por exemplo, aqui, ó, grande parte das pessoas que seguem no Instagram. 95% você está ignorando. Porque não adianta você falar que você tem para as pessoas que não estão buscando.
entendeu? Então, seu conteúdo, quando você percebe isso, faz muito mais diferença. E agora, eu vou mostrar para vocês, inclusive, né, uma técnica de como você pode fazer a produção desse conteúdo aqui para chamar a atenção dessa pessoa, tá? Então, vamos lá. Ó. Como você vai fazer? A primeira coisa que você precisa determinar é quem é o público que você quer se comunicar. Ou seja, eu quero falar sobre preenchimento. Então, vou fazer conteúdo focado esse mês para mulheres de média de 35 anos. Deixa eu ver. Depois, você determinou o público, você tem que determinar o tema. Qual que é o tema aqui no caso? Você já sabe que a gente está falando sobre preenchimento facial. Depois disso, a gente vai fazer o quê? O objetivo. O que isso aqui quer dizer? Qual que é o objetivo que você tem com esse conteúdo? Por exemplo, é um conteúdo mais técnico para gerar autoridade, ou seja, você vai falar sobre o preenchimento para essa mulher de 35 anos de uma forma mais robusta, para ela entender a seriedade daquilo, porque ela já está te acompanhando, ou você vai fazer um conteúdo que geralmente busca visibilidade. Como eu falei, por exemplo, alguma coisa que está em alta, um meme. Você associa aquilo ali ao seu procedimento, ganha visibilidade para ser visto. Então vamos supor que a gente quer vender, a gente quer convencer as pessoas que já te seguem a fazer o procedimento. E elas já sabem que elas têm baixa autoestima. Então a gente vai falar muito mais sobre técnica. Qual que é a quarta etapa? A quarta etapa que a gente vai ter é justamente você determinar qual que é a motivação que o seu conteúdo vai abordar. Ou seja, a pessoa, se ela não sabe que ela tem um problema, ela está confortável. Porque por mais que ela sofra com algo, ela não sabe o porquê. Então, é aquela questão da ignorância é uma bênção. Ela sofre, ela tem uma baixa autoestima, ela está com problema no trabalho, problema no relacionamento, mas ela não sabe qual que é o problema dela, ninguém mostrou ainda. Então, geralmente, qual que é a motivação para o conteúdo? Você vai decidir se você quer tocar numa dor dela, ou seja, você que está sofrendo no trabalho, é questão de se sente mal e mostra para ela que ela tem uma insegurança, aquela insegurança geralmente é por uma baixa autoestima, então ela não consegue se sentir bem no trabalho. Ou é por uma ambição, para você que busca melhorar a sua aparência, para se sentir melhor no seu trabalho e conseguir ter um melhor sucesso na sua carreira, entendeu? Isso aqui quer dizer o quê? A pessoa sempre pergunta, o que eu ganho com isso? Porque entenda uma coisa, ninguém quer fazer preenchimento, ninguém quer fazer um procedimento. As pessoas geralmente elas querem a solução de um problema, tá? Ninguém quer comprar o preenchimento, elas querem a autoestima, né, o embelezamento. Depois da motivação, a gente tem o formato. Ou seja, se vai ser vídeo ou foto. Qual que é a diferença aqui? Se você quer gerar um conteúdo mais técnico, um vídeo é melhor, porque você mostra a sua cara, você associa que você tem a solução daquele problema. Quando você quer usar foto, por exemplo, é melhor para um conteúdo que busca muito mais o quê? Visibilidade. Porque para você ser compartilhado por muitas pessoas, geralmente é melhor fazer uma publicação que não mostre a sua cara, porque as pessoas não vão compartilhar pessoas. Ela quer compartilhar aquela informação, então aqueles posts mais relacionados a curiosidades, ou que associam uma coisa que está em alta no dia a dia, que a pessoa compartilha e você é visto por muitas pessoas. Formato. E por último, o conteúdo. Ou seja, é aqui que você escreve. Então, aqui a gente desenhou o quê? Um funil de produção. Isso facilita a sua produção de conteúdo, porque você já sabe que é para uma mulher, você já sabe quais problemas a mulher tem. 35 anos, está na faixa etária que começa a ter alterações hormonais, começa a diminuir a produção de colágeno, começa a ter mais flacidez.
ela já trabalha, tem uma carreira, né? Ela já se importa muito com o trabalho, ela já tem família, já tem filhos, então provavelmente ela tem algum impacto que ela sofre no trabalho com isso, se sente às vezes desconfortável com a aparência. Então você vai mostrar para ela que o preenchimento, através do seu conhecimento técnico, o preenchimento pode ser a solução para um problema que ela tem, que é a baixa autoestima, que está impactando em como ela se posiciona no trabalho. Então ela fica mais tímida, com isso ela não ganha visibilidade e tem menos resultado. Você está falando isso através de um vídeo e você apresentou que você tem a solução para ela. Resultado disso, ela vai te buscar. Então, você ganha uma fã. Um paciente que veio buscar você, não porque você faz preenchimento, mas porque você soluciona o problema dela. Então, essa pessoa aqui, ela vai pagar muito mais do que aquela que está disputando, ver quem tem o preenchimento mais barato na cidade. Então, tenho certeza que se você compreender isso aqui que eu te mostrei hoje, nesse conteúdo, você começa a produzir conteúdos aí que são muito mais objetivos, diretos e geram resultado. Depois disso, tudo que você faz é repetir. Porque lembra que essa pessoa, às vezes ela não viu esse conteúdo, mas ela vai ver o de amanhã. Isso tem que chamar a atenção dela. E se você fala sobre um dia sobre Botox, outro dia sobre preenchimento facial, outro dia sobre preenchimento corporal, outro dia sobre bioestimulador de colágeno, qual que é o problema? Você nunca vai conseguir colocar na cabeça dela que ela tem aquele problema. Cada dia você fala de uma coisa diferente. Então, seja mais direcionado. Repita, 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 até que você se torne uma autoridade, uma referência no mercado e as pessoas te valorizem. E isso no final do mês gere a consequência que aumente seu faturamento, ou seja, que você prospere na sua carreira. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, desse conteúdo. E daqui uns dias a gente faz outra live aí para vocês. Mandem sugestões, comentem aqui o que vocês acharam. Que vou trazer sempre informações máximo possíveis da prática, do dia a dia, trazendo até meus fatos e dados da minha própria clínica para mostrar para vocês como vocês podem ter mais resultado na carreira. Fechou? Valeu, galera!